noite, você que está aqui conosco nesse áudio, você que está nos ouvindo através da internet, abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 13, do versículo 8 a 13. Aqueles que forem achando, já puderem, fiquem de pé, para que nós, Gênesis 13, nós vamos ler de 8 a 13. Para nós lermos aqui, em nome do Senhor Jesus. Mateus pode continuar na mesma posição, não forçar bastante, toda a coluna. Louvado seja Deus. Então, eu já profetizo que o Mateus está curado dessa coluna, em nome de Jesus. Quanto creio de amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus em Gênesis capítulo 13, versículo 8. Então Abraão disse a Ló: não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores, afinal somos parentes próximos, a região inteira está à sua disposição, escolha a parte da terra que desejar e nós nos separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as da direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras da esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era irrigada, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Isso foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão, a leste de onde estava, partiu para lá e se separou do seu tio Abraão. Assim Abraão continuou na terra de Canaã e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu em cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Vamos ler o 14. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão: olha até onde sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste, oeste. Versículo 15. Toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e aos seus descendentes, como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto pode a terra. Isso é promessa, tá, gente? De modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar os seus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Versículo 18. Então Abraão mudou seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Mamre. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Que isso quer dizer? Obediência e temor ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra. Que não seja eu, mas que seja o teu Espírito. Derrama a tua glória, a tua Shekinah. Esvazia de mim mesmo e encha da sua santa e gloriosa presença. Que eu seja apenas um instrumento em suas mãos, para que nós possamos, através da tua palavra, experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Podeis tomar assento para a glória de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Então, o nosso tema é visão de fé de Abraão. Por que visão de fé? Porque no mesmo cenário, você pode ter uma visão de fé, uma visão espiritual, ou você pode ter uma visão terrena, uma visão natural, uma visão daquilo que realmente você está vendo, não daquilo que você está acreditando que vai acontecer. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Então, uma visão de fé é aquilo que você não está vendo ali, né? Se eu vejo aqui,
todas essas cadeiras preenchidas, pessoas em pé e sentadas, movimentações, isso é visão de fé. Quantos estão entendendo? Digo amém. E aí eu quero falar sobre Abraão, né? Não é à toa que Abraão, ele foi considerado o pai da fé, pai de todas as nações. É claro que todo mundo, né? A Bíblia não esconde nada. Todo mundo comete os seus erros, né? Abraão cometeu os dele. Um deles foi não aguardar as promessas do Senhor, né? O Senhor prometeu que ele teria um filho na velhice, e ele acabou, né? Conhecendo intimamente Agar, e teve um filho com ela de nome Isaac. Isso deu muito transtorno, né? Para aquela família. E até hoje, né, nós vemos que os povos oriundos de Isaac são os povos árabes, né? De Isaac são os judeus, e do Ismael, que são os árabes. Até hoje eles não se dão, tem guerra até hoje, mas o Senhor é tão benevolente que a promessa que foi para um, foi para outro. Um foi o filho da promessa, e o outro foi o primogênito, porque primogênito é quem nasce primeiro, né? E aí, né, em Israel até hoje, esses povos, eles ficam brigando, querendo dizer que não, quem nasceu primeiro é o primogênito. Aí o povo judeu diz, mas o filho da promessa é Isaac, então ele é o primogênito. Aí fica essa guerra que não chega a lugar nenhum, só faz com que as pessoas morram. Mas são os povos mais próximos da terra. Nos países árabes não tem nada, só tem deserto, mas jorra petróleo. E os judeus são muito bem sucedidos. Vocês veem essas joalherias aqui no Brasil, todas, a grande maioria, fora outras coisas, são tudo de judeus. Então as promessas, né, tanto para uma linhagem quanto para outra. Mas eu quero dizer que Abraão, ele acertou mais do que errou. E aqui aprove a Deus, né, de fazer algumas promessas para ele devido ao comportamento dele. Porque ele também teve um erro, porque Deus falou assim: Abraão, larga a sua parentela, né? E vá para um lugar que eu vou te mostrar. Então Deus falou para que ele pegasse a família dele, fosse para um lugar, mas não levasse nenhum parente. Ele tinha que levar o quê? Esposa e filhos. Ele levou esposa, filhos e sobrinho. Ele podia fazer isso, mas ele fez. Ele levou o sobrinho logo. Amém, irmãos? E aí começou o problema. Digam graças a Deus. Aí começou o problema. Por quê? Porque Abraão, ele era muito próspero. E a gente acha que ser próspero é porque tinha muitas ovelhas. Não, não tinha só ovelhas. Ele tinha gado, tinha jumentos, ele tinha terras onde ele estava, já era próspero. Ele largou tudo lá e, por obediência ao Senhor, ele foi, mas levou as suas criações, né? Mas em se falando de ovelha, o Ló também levou as suas criações. Na parte das ovelhas, porque quem cuida de ovelhas são pastores, né? Quem cuida de gado é cowboy, não sei o que, peão, não sei. A Bíblia fala que as ovelhas, elas começaram a se misturar, né? Porque eles estavam no mesmo local. E os pastores começaram a se desentenderem. E Abraão viu aquilo e falou assim: ó, a gente vai ter que se separar, porque os pastores estão brigando. E não é bom que os nossos pastores briguem, porque nós somos parentes próximos, porque ele era sobrinho dele. Então os pastores dele cuidavam das ovelhas dele, estavam brigando com os de Ló. E aí eu quero falar, irmãos, que quando você sabe exatamente que Deus está no negócio, não importa
aonde você está, o lugar que você está. E sim, se Deus está no negócio. Não importa. Aonde você estiver, você vai ser abençoado. Tem pessoas que ficam aí na corrida atrás do ouro, mas não conseguem prosperar. Mas quando Deus está no negócio, aonde você estiver, Deus muda o cenário, Deus muda o local para te abençoar em nome do Senhor Jesus. E aí o que aconteceu? Ló tinha para com o seu tio um carinho, mas o seu tio tinha para com ele um amor. Abraão nutria amor por Ló, tanto que ele levou o seu sobrinho. Ele não precisava fazer isso, mas a recíproca não foi verdadeira, porque às vezes a gente nutre demais um sentimento por uma pessoa, que pode ser parente, mas a recíproca não é verdadeira, porque veja bem, quando Abraão chegou e falou assim: olha, nós vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Abraão tinha convicção que para onde ele fosse, ele ia ser abençoado. O que a Bíblia diz? Que Ló olhou demoradamente para um local para escolher. Ou seja, vou escolher o melhor lugar. Ele estava olhando, vivendo por vista. O que ele estava vendo ali, ele não estava com uma visão espiritual. Abraão estava com uma visão espiritual. Para onde eu for, você abençoado. O que Ló tinha que fazer? Poxa, eu estou vendo aqui uma planície, estou vendo aqui um local bacana. Poxa, o lugar é legal. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar para o meu tio ir para esse local e eu vou para o outro. Mas não foi assim. A Bíblia diz que ele viu aquela planície. Vamos voltar aqui um pouquinho aqui no geografia. Planícies são lugares planos. E o que não é plano, nós chamamos de planalto. E o outro local era planalto. Acidentado, vamos dizer assim, na linguagem de hoje. E Ló olhou aquela planície assim, e ao invés dele falar assim: tio, fica essa parte que eu vou para outra, a Bíblia diz que ele escolheu aquela parte ali, que era uma planície. E é muito melhor você criar os seus animais numa planície, você levantar sua tenda numa planície, né? É muito melhor você encontrar riachos numa planície, porque nas montanhas descem, né, as águas para a planície, e aí formam os rios. Não é assim que funciona? Ele deixou a parte pior para o tio. Só que aquela parte de planície ali, aonde ele se instalou, era Sodoma, que fora destruída pelo próprio Senhor lá na frente. Quando estou entendendo, digo amém. Mas aí eu quero falar aqui o seguinte: eu morava aqui na Avenida Maricá. Agora o nome é Roberto Marinho. Lá no condomínio, lá na frente, 255 número. E eu criei meus filhos aqui. Morava em Niterói, vim para São Gonçalo, criei meus filhos aqui. E Deus me abençoou e eu fui morar em Niterói novamente. Uma casa mais ampla, né? Eu morava num apartamento de 2 quartos. Enquanto eu tive um filho, tudo bem. Quando eu tive o segundo, já tiveram um casal. Começaram a dividir o mesmo quarto. A minha filha ficando mocinha, o meu filho um rapazinho. E aí nós nos mudamos para uma casa com 3 quartos, onde cada um tem o seu quarto, enfim. Só que onde nós fomos morar, para chegar na nossa casa tinha uma pontezinha. E essa ponte só passava pessoas a pé, bicicleta ou moto. Carro não passava. Então, ao invés de eu passar por ali de carro, era uma ponte mesmo, uma ponte inclusive velha, enferrujada, ferro enferrujado, né? E passava um riacho assim, por baixo, assim.
A gente era parecido mais com o balão do que o riacho. E ao invés da gente, quando era a pé, a gente atravessava ali e na terceira casa à direita era a nossa casa. Quando era de carro, eu saía daqui, o que eu fazia? Eu tinha que dar a volta para poder chegar na minha casa, porque de carro não podia chegar. E aí nós começamos a morar lá naquela casa, aquela coisa toda, louvado seja Deus. E aqui às quartas-feiras, a gente sempre ora pelos nossos lares. Senhor, abençoa a nossa casa, abençoa aquele lugar, abençoa tal. A gente sempre direciona nossas mãos para os lares. Foi aí que aconteceu um projeto lá, de construir uma ponte. E aí, houve um projeto de urbanização, onde não só apenas construiria uma ponte para passar também carro, mas também aonde não tinha asfalto, que era terra, chão, aquela coisa toda, sei lá qual nome que se dá, não era asfalto, iria também asfaltar. E também, em frente às casas, iriam colocar as gramas. Foi um projeto de urbanização. E simplesmente mudou tudo lá. Só que eu quero falar para você e para mim que até quando Deus está te abençoando, às vezes você não enxerga. Porque quando eu morava na terceira casa, digamos que minha casa seja ali. Aqui é a ponte, aqui é a primeira casa, segunda e terceira. Como aqui é a ponte e aqui não passava carro para cá nem para lá, a rua era sem saída. Então não tinha carro passando para lá e para cá. A gente tinha um conforto de só passar pessoas. Passava carro para lá, carro para cá. Quando veio esse projeto, nós pensamos assim, agora passar carro para lá e para cá. E aí levantou-se até uma possibilidade de fazer uma baixa sinal para não ter ponte ali não. Estava muito bom, que ali era o final da rua. Fazer só a parte para pedestre, que era uma ponte de ferro, estava muito ruim, fazer só uma coisa mais decente, mas não para carro. E graças a Deus não foi aceito, né? Porque o projeto era para carro e pedestre. Eu conversando com um amigo, trabalho com ele, eu falei assim, vai construir uma ponte aqui. Ele falou assim, pô, isso vai ser muito bom. Eu falei, por quê? Porque vai valorizar a sua casa. Eu falei, por quê? Ué, aqui vai ter acesso. E aonde se tem melhor acesso, valoriza os imóveis. Eu não tinha enxergado isso. Eu enxergava que lá era o quê? Uma rua sem saída, e às vezes, final de ano, o pessoal fazia até uma brincadeira ali, os vizinhos, né? Como se aquilo ali fosse nosso. Como se não entendendo de mim, né? Fechado ali e tal. Pois bem, a obra aconteceu. Colocaram as gramas em frente à casa, asfaltaram tudo, fizeram uma ponte bacana, passa até ônibus se precisar, negócio direitinho, aquela ponte povo, teve inauguração, aquela coisa toda, e os imóveis foram valorizados. O que eu quero dizer para você e para mim? Abraão, ele sabia para onde ele iria. Ele sabia que ele ia para um lugar aonde Deus iria abençoar. Podia ser esquerda e direita. Ah, pastor, mas se o Ló escolhesse o outro lado, ia ficar Sodoma para Abraão. Eu tenho certeza absoluta que se Ló tivesse escolhido ao contrário, Deus não deixaria que Sodoma fosse destruída, porque Abraão estaria lá. E o que a Bíblia diz? Senhor, se tiver 50 justos no local, o Senhor preserva uma cidade? Com 50 justos, eu preservo uma cidade. Aí foi perguntando, 40, 30, 10 e 1. E o Senhor falou, por conta de um justo, eu preservo toda uma cidade. Digam graças a Deus. Então a primeira coisa que eu quero aprender aqui com vocês é que aconteceu comigo. Aconteceu com o evangelista Maria. Porque quando eu morava aqui, não tinha Guanabara. Aí, passados esses meses, compraram um terreno ali ao lado do condomínio da nossa evangelista e construíram o quê? Um Guanabara.
Hoje, ao invés dela falar que mora ao lado do Lava Jato, era um Lava Jato lá, né, evangelista? Era um Lava Jato, terreno lá, tinha um Lava Jato, as casas velhas. Ela fala assim: eu moro na Vila Maricá, número tal, ao lado do Guanabara. Valorizou o imóvel dela. Ela mora ao lado de um supermercado. E não é um supermercado qualquer, é o Guanabara. O Guanabara, e é o Senhor Guanabara. Tem academia, tem praça de alimentação, tem lojas americanas, tem isso, tem aquilo, é o Guanabara. A gente tem que entender essas coisas. Não importa o lugar para onde você vai, não importa que Deus está no negócio. Oh, glória! Às vezes a gente está no trabalho, é transferido para um setor. Aí a gente começa a reclamar, a gente não sabe se de repente aquele setor ali que você vai prosperar. É naquele setor ali que você vai cair na graça daquele chefe ali que vai olhar para você, vai te incentivar e amanhã você está sendo promovido ou promovida. Porque a Bíblia diz: aonde você colocar as plantas dos seus pés, você será abençoado. E nós temos poder de abençoar pessoas aonde nós colocamos as plantas dos nossos pés, porque faz a diferença aonde você coloca as plantas dos seus pés. Se o lugar ali não está abençoado, passa a ser porque você está ali. Mas eu quero dizer para você e para mim que ao contrário também acontece. Tem pessoas que não têm os pés abençoados, não tem as plantas dos pés abençoados, não. Então nós temos que ter cuidado quem vem na nossa casa, aonde você vai. Não que você não possa ir, ou a pessoa não possa, mas você tem que repreender. Você tem a oração, crentes têm que usar a oração. Senhor, que as pessoas que entram na minha casa, mesmo que voluntariamente, não venham trazer nenhum transtorno. Porque tem pessoas que têm algo mesmo sem saber. E hoje a igreja parece que é proibida de falar dessas coisas. Antigamente eu via aquele negócio, olhar de cega pimenteira. Não tinha esse negócio? Gente, tem pessoas que falam assim com a planta assim: ih, que planta bonitinha, no outro dia da murcha. É um negócio impressionante, isso existe. Porque a igreja aprendeu o seguinte: que existe céu, mas existe inferno. Existe o bem, mas existe o mal. Existe Deus, existe o diabo. Existe a bondade, mas existe também a maldade. Existem pessoas que ficam satisfeitas com o seu êxito, mas outras ficam com inveja. A Bíblia diz no próprio livro de Gênesis que Caim matou Abel por conta de inveja. Porque Caim deu uma oferta que não agradou ao Senhor. Caim, para a gente lembrar aqui, ele deu do fruto da terra. Abel deu das primícias das suas ovelhas. E o Senhor se agradou disso, porque era primícia. Primícia é primeiro, é prioridade. Nós estamos entendendo de uma amém. O Senhor se agradou mais da oferta de Abel. Mais, ele não se agradou, ele se agradou mais da de Abel. E Caim, sobre isso, foi lá, foi o primeiro homicídio da Bíblia. Um irmão matando o outro. Inveja. A inveja existe, a mentira existe. No próprio livro de Gênesis fala que tem que a serpente que enganou Adão e Eva e Adão nessa ordem. E a gente tem que estar atento com isso. Nós temos que chegar no lugar e fazer diferente. Tem gente tão atribulada, e quando chega no lugar parece que... Já observaram isso? Tem gente que é atribulada. Agora tem gente que traz uma paz, transmite uma paz. A pessoa chega, parece que muda o ar, muda a aura, muda alguma coisa assim, mas porque a pessoa chega cheia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então não importa o lugar que você está, se Deus está no negócio. Louvado seja Deus. Ponto número 2. Ló olhou a planície e a aparência, porque não teve uma visão espiritual. E eu tenho falado repetidas vezes aqui que 70% dos problemas nossos são espirituais. Os outros 30% são naturais
e físico. Se você inverter isso aí, colocar 30 por 70, já melhora bastante a sua vida. Porque se 30% for espiritual e 70% for físico ou natural, você tem uma margem grande para coisas naturais você conquistar. E as coisas espirituais, né? Se o seu problema não é 70, é 30, então você tem maior chance de cuidar desses 30%. Vocês estão entendendo? Digo amém. Porque cuidar de 70% de problema espiritual não é fácil não, irmão. Vem o desânimo, vem a tristeza, vem a depressão, vem o mau humor, vem a insônia, a falta de fome, a falta de apetite. 70%? Poxa. Então, olhou ali, né? Abra a tua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Eu quero profetizar nesta noite, porque nós estamos pregando a palavra de Deus, e aqui a palavra de Deus, né? É Deus falando através da palavra dele, que nós não vamos olhar mais por vistos. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra de Deus: agora, porém, é hora. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Louvado seja Deus. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Pastor, me dá um exemplo da Bíblia aí. Tem vários, vou te dar um. Quando Davi olha no gigante, foi por vista ou foi pela fé? O gigante era maior, era um soldado, era guerreiro. A chance de Davi era mínima, ou nenhuma. Mas ele falou que em nome do Senhor dos Exércitos, visão de fé. Quando Pedro andou sobre as águas, porque as pessoas criticam que ele afundou, né? Mas além do Senhor Jesus, só Pedro andou pelas águas. Por quê? Porque ele teve fé e teve uma visão de fé de que ele ia andar sobre as águas. Porque naturalmente, pela lei da física, você não consegue andar sobre as águas. Não tem como. Só um truque, né? De filme, né? Que o pessoal bota a água assim, bota uma rampa embaixo, e de pé, a pessoa anda pela água. Quando estou entendendo, digo amém. Mas Pedro andou sobre as águas porque ele teve uma visão de fé. Daqui para frente a gente vai ter que entender isso. Porque eu sei que o cenário não é fácil. Eu sei que as dificuldades vêm. Eu sei que é tudo muito difícil. Mas se você não viver pela fé, você não vai experimentar a glória e a glória. É de fé em fé e glória em glória. Digo graças a Deus. Outra coisa. Promessa de Deus. Versículos 14 e 15 vai dizer assim. Gênesis capítulo 13, 14 e 15. Vamos ver aqui as promessas de Deus. Glórias a Deus. 13, 14 e 15. Aleluia. Depois que Ló partiu, aí antes de eu ler aqui, olha só. Depois que Ló partiu, tem coisa que Deus vai prometer para você e não vai deixar que os outros escutem. Porque o mistério é com você. A Bíblia está dizendo assim: depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão: olhe até onde sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste, oeste, toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e aos seus descendentes como propriedade para sempre. Isso é promessa de Deus. Sabe qual é o problema? É que às vezes isso aconteceu com o próprio Abraão. Quando Deus prometeu que ele teria filho das suas próprias entranhas, experimentando da própria velhice, ele teria o filho. A Bíblia diz que Saraí, o nome dela era Saraí na época, depois que passou a ser Sara, e ele era Abrão, não era ainda Abraão. A Bíblia diz que ela riu. A mulher dele riu, porque ela já não tinha mais os costumes. Então ela
riu. E Abraão, como estava demorando muito, quando Sarai falou assim: olha, vem Agar aqui, ó. Ela é nossa serva, nossa escrava, como se fosse uma barriga de aluguel, né? Você pode se deitar com ela. Estou resumindo para os irmãos. E aí você vai ter um herdeiro natural, porque ele tinha falado com Deus: Deus, será que eu não vou ter um herdeiro natural? O que Abraão ele teria que falar naquela hora? Nós não estamos falando aqui que ele teve fé. Ele tem que falar assim: mulher, Deus prometeu, ele vai cumprir. Ah, mas você está velho, eu estou velho. Deus prometeu, ele vai. Aleluia. Até arrepiado. Olha, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Aleluia. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Tem gente aqui que recebeu a promessa de Deus, só que a questão é a demora. A gente quer para ontem, para antes de ontem. E o Salmo 40 diz o quê? Esperei com paciência no Senhor. Eu posso falar uma coisa para vocês? Esse salmo é muito bonito, mas ele é difícil dessa, porque ninguém quer esperar. Tanto que também no livro de Salmo tem: apressa sobre mim as suas bênçãos. O próprio salmista pediu, porque é difícil esperar. É muito difícil, porque a gente almeja coisas, a gente deseja coisas, não só para nós, mas para os nossos filhos, para as pessoas que a gente ama. E a gente vê que o negócio está demorando para nós, mas está no tempo de Deus. E a gente tem que aprender a esperar. Tem coisas, olha só, quando Jesus reuniu os discípulos e falou assim: eu vou morrer, eu vou sofrer, vou apanhar, vou ser injustiçado, vou cuspir em mim, vou colocar a coroa de espinho, contou tudo para eles. Os discípulos não gostaram disso. Eles não podiam entender como que o mestre, o Filho de Deus, ele ia passar por aquilo tudo. Jesus falou: sabe o quê? Hoje vocês não entendem, mas lá na frente vocês vão entender. Eu posso afirmar para vocês, para quem está nos vendo através da internet, que tem coisas que vocês só entendem hoje, porque lá atrás vocês não entendiam. E aí o tempo passou, coisas que Deus não te deu, depois você deu, poxa, vamos me dar mesmo. Coisas que Deus deu, mas deu no tempo certo. Se Deus tivesse me dado naquela época, eu não poderia administrar. Hoje a gente tem essa consciência, mas existem coisas que Deus não nos deu ainda lá na frente. Vai dar lá na frente que hoje a gente não entende. A gente só entende lá na frente. Hoje você entende coisas de lá de trás. Deus me deu foi um livramento. Deus sabia. Mas o que Deus quer? Deus quer que você pense assim hoje. Sabe o que Ele não te deu ainda? Você pensa assim: Deus não me deu porque não é a hora. Não é a hora dele. Eu não estou preparado. Eu não estou preparada. Seja o que for. Mas eu almejo muito. Deus sabe. E tem coisas, me perdoe, tem coisas que Deus não vai dar, porque Deus também diz não. Uma coisa é Deus prometer, outra coisa é Deus dizer não. Quando Deus promete, Ele cumpre, mas tem coisa que Deus vai dizer não. Você pode chorar, pode espernear, Deus vai dizer não. E a gente tem que aprender o não de Deus. Amém, meus irmãos? Deus falou não para Davi? Falou. Deus falou não para Davi. Davi pegou. E aí teve um filho, o Betseba. O menino já estava quase crescidinho, menino. A Bíblia diz que Deus provocou uma enfermidade no menino. Foi Deus, está lá na Bíblia. E o menino caiu doente. Sabe o que Davi fez? Não comeu, não bebeu, não se vestia direito, porque rei andava com isso aqui. Não se perfumava, ficava lá sem tomar banho, lá sem comer, sem beber, chorando lá. E os ministros, vendo aquilo, ficaram preocupados com o rei, porque como você vê o rei? Você vê o rei, né? Armado, com a coroa, no trono.
estava piorando. Ministros são os homens, é como se fosse o presidente dos seus ministros, são os homens de frente ali, aqueles conselheiros, né, do rei, e estavam muito preocupados. E de repente o menino expirou. E Davi escutou aquela conversinha ali. Davi percebeu que o filho dele tinha morrido. Davi se levantou, tomou banho, se alimentou, colocou novas vestes. E aqueles mesmos ministros viram Davi se reerguendo. Talvez nessa noite você esteja se reerguendo, porque você vê que não adianta mais ficar jogado, não adianta mais ficar jogada. Você tem que tomar uma atitude, porque o cenário é o mesmo. Quem tem que mudar é você. Aleluia. E eles chegaram falando assim: rei, o que houve? Você estava aí chorando? Ele falou assim: eu pensava que se eu não comesse e eu ficasse jogado aqui, eu ia sensibilizar Deus. Mas o meu filho está morto. Poderia eu trazê-lo de volta? Isso é forte. Sabe o quê? Que tem coisas que você fica aí preso ou presa, coisas que não vai mais acontecer, isso só fica te escravizando. Sabe por quê? Davi percebeu que o filho dele não ia voltar. Não tem aquele negócio? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Davi se levantou e falou: eu vou ficar aqui chorando mais por quê? Meu filho morreu, eu não vou trazer de volta. Eu pensava que eu ia sensibilizar Deus, mas isso não aconteceu. Deus disse não para ele. E a gente tem que aprender o não de Deus, porque o mesmo Deus que diz não é o Deus que diz sim para uma outra situação. Porque quando ele teve outro filho de nome Salomão, não teve na face da terra um homem de sabedoria igual, e nem com tanta riqueza. Foi o rei mais rico e mais sábio da face da terra. Então isso quer dizer que Deus disse não para Davi, mas Deus honrou Davi depois. Quando o profeta Natan disse para ele, né, que ele pegou a única coisa, né, que o Urias tinha, que era a mulher dele, mas falou uma parábola, né? Davi escutou aquilo tudo e o profeta Natan falou assim: ó, na sua casa não haverá mais paz. E falou tudo o que iria acontecer, porque Deus falou, porque existe um preço. Davi falou, sabe o que para Deus na oração dele? Senhor, o Senhor tirou o meu reino, me tirou as minhas coisas, mas só não afaste de mim a tua presença. Talvez você tenha perdido algumas coisas, mas se você não perdeu a presença de Deus, todas essas coisas serão acrescentadas na sua vida. Porque tem gente que tem tudo, mas não tem Deus. E aí vive infeliz. Você sabia que tem pessoas nesse momento que estão no iate, pensando em se jogar lá no alto mar? Tem pessoas no seu jato agora que quer que o avião caia para acabar com a sua vida. Tem pessoas que têm vários empregados, mas estão felizes. Homens espancando mulheres. A gente vê aí nos campos aí, pessoas riquíssimas que tinham casamento tóxico. A gente vê direto aí o que está acontecendo. Pessoas de dinheiro, famosas. E às vezes a gente vê pessoas com uma vida tão simples, comendo uma comidinha tão simples, vivendo uma vida tão simples, mas tem Deus. Irmãos, com dinheiro ou sem dinheiro, você tem que ter Deus. Eu não estou falando aqui que você não pode ser próspero, não. Você pode ser próspero e ter Deus também, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que não basta ter só o dinheiro, você tem que estar cheio de Deus. Porque onde se tem Deus, se tem a paz. A paz que excede todo entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você está na fé em Deus, imediatamente te vem a paz, que ninguém irá entender, porque conhece o seu cenário.
A pessoa fala assim, aquela irmã está passando uma luta danada, como é que ela está em paz? As pessoas conhecem o seu cenário. Aí fica comparando, não, ela não pode ter paz diante dessa situação. Mas você tem Deus no coração. Olha, tem gente que está passando por um perrengue danado e ainda está profetizando, orando pelas pessoas, dirigindo o culto, fazendo um culto de oração, e a pessoa está numa luta danada, mas ela está em paz, porque ela sabe o Deus que ela serve. O cenário é o mesmo, mas o que vai fazer a diferença será a tua fé. E eu tenho experimentado isso. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu falo com as pessoas hoje, o cenário é o mesmo, mas eu mudei. Porque eu estou vendo diferente. Eu quero que vocês experimentem isso, vejam diferente. Como mesmo, pastor, mas o cenário é o mesmo. Você tem que mudar, porque a sua visão vai mudar. E você mudando a sua visão, você vai mover as coisas. Sabe por quê? Tudo que é ligado na terra será ligado no céu. E tudo aquilo que é desligado na terra também é desligado no céu. Você tem que estar ligado. Você tem que estar ligado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio, irmãos, que mediante essa palavra, você vai sair daqui pensando assim, o meu cenário é o mesmo, mas o Deus que eu sirvo vai fazer a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, para terminar essa palavra, uma empresa mandou, eu até falei isso aqui uma vez, mas eu acho que está muito apropriado aqui na visão de fé. Mandou um vendedor ir para um local para ver as possibilidades de venda de sapatos, sandálias, calçados. Falei que já, mas se apropriei aqui a palavra. E você da internet, de repente você não ouviu. E aí, o vendedor voltou triste e falou assim, olha, lá a gente não vai vender nada não, porque a cultura lá é andar descalço. Então é melhor não mandar equipe de venda nada para lá não. Aí a empresa mandou um outro vendedor, só que não falou o que esse primeiro vendedor tinha falado não contou nada. Aí ele foi lá. Chegou lá, o cara descobriu que lá ninguém usava sapato. Só que ele voltou todo feliz. Ele não voltou triste não. Ele falou assim, olha, a gente tem que começar a mandar a equipe de venda marketing, porque lá ninguém usa sapato, nós vamos vender muito. Porque eles vão ver que usando sapato vai precisar de prego, vai precisar disso, aquilo, vai ficar mais bonito com roupa, nós vamos arrebentar. O mesmo cenário com visões diferentes. Aleluia. E a Bíblia diz que Josué mandou, que Moisés mandou os espias. Quem foi lá? Foram os espias. E dentro desses espias, foram Josué e Caleb. Uma parte dos espias chegaram e falaram assim, lá tem gigante, lá negócio estranho, as frutas lá tem um tamanho diferente, já tem um povo lá, e eles são, parece que a gente é formiga perto deles, é melhor a gente ir para essa terra não, hein? E aí veio Josué e Caleb, o mesmo cenário. Olha, lá é terra que emana leite e mel. As frutas lá são tão grandes que tem que pelo menos ter 2 ou 3 homens para carregar. Vamos lá e tomar aquela terra para que nós sejamos abençoados. Quem é que tem que mudar? É o cenário ou é você? Porque se você mudar, você muda o cenário. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu fui morar onde eu moro, passava um valão lá atrás da casa. E eu falei para minha esposa assim, um dia aqui vai ter o quê, meu filho? Peixe. A prefeitura, tem uns 2 anos atrás, ela começou a fazer a dragagem e começou a fazer algumas coisas lá, porque lá era do afluente de um rio que vinha lá do Rio do Rosa, era de um lugar lá, que eu moro em Maria Paula.
E aí começaram a dragar tudo. Aí aquela água que passava preta ali é porque não tinha tratamento de esgoto, essas coisas todas, e a prefeitura, juntamente com a água de Niterói, começaram a fazer fora lá esse tratamento, tanto que lá só cobrava água, não cobrava água e esgoto não tinha esse tratamento lá. E aí foi feito 2, 3 anos atrás, e a água passa lá por trás assim, clarinha, né? Posso só dizer de amém. E aí Georgina recentemente falou que viu o que lá, Georgina? Peixe. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Não é o cenário, é você que tem que mudar. É por isso, irmãos, que eu profetizo mesmo. Porque você tem que chamar a existência as coisas que não são como se já fossem. Se Deus mandar, você tem que profetizar. O que Deus falou com Ezequiel? E olha que o cenário era complicado, hein? Era ossos secos, sequíssimos. Profetiza sobre esses ossos. Profetiza. E eu quero dizer para você e para mim que Deus dá bênção completa. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aqueles ossos começaram a ter os órgãos crescerem, tudo direitinho. Eu fico pensando aqui, né, esse joelho, falange, falanginho, falangeta, e por aí vai, o corpo humano, os estudiosos aí, esôfago, e por aí vai. Quando tudo estava pronto, ainda faltava o quê? Ainda faltava a vida. Às vezes você está um passo de as coisas que Deus deu terem vida. Às vezes não é nem porque Deus não te deu, mas falta vida. Falta o Espírito dele. E aí Deus falou: poderão esses ossos ter vida? Ele falou: Senhor, tu o sabes. E a Bíblia diz que Deus falou assim: profetiza sobre esses ossos que eles tenham vida. Profetiza sobre eles o meu Espírito. Ezequiel falou assim: ossos secos, assim diz o Senhor. E o sopro de vida veio sobre aqueles ossos, e aquele exército passou a ter vida, porque ele teve a visão de fé. Glória a Deus. Ele não olhou para o osso seco, ele olhou para que o Deus da vida falou, porque a Bíblia está lá, pode ver lá. Assim diz o Senhor. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente vai em nosso nome. Eu vou, porque eu estudei, porque eu me capacitei, porque eu sou, eu fui. Aí Deus, eu estou aonde nesse negócio? Mas quando o Davi fala assim: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Quando Ezequiel fala: assim diz o Senhor, aí o negócio aí não é conosco, aí é com o Senhor. Eu até aconselho vocês, quando for expulsar demônio, falar que eu te repreendo em nome de Jesus. Não fala assim: o Senhor te repreenda, porque é o nome de Jesus que é poderoso, é o sangue de Jesus que purifica dos pecados, é o sangue de Jesus que tem poder, é o nome de Jesus que salva, que cura, que santifica, purifica e vivifica. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando você se dedica um pouquinho para Deus, no seu devocional, você levanta, você ora, dobra seu joelho, medita, lê uma palavra, ouve um louvor, isso é um devocional. Quando você, antes de tudo, você começa a fazer isso aí, você não vai ter aquele negócio assim: puxa vida, eu fiz um esboço aqui, mas eu não estou conseguindo falar nada. Deus te dá tudo. Mas para vocês aqui, eu escrevo algumas coisas aqui, alguns pontos aqui, e levantando, porque você tem que se dedicar a Deus. Mas olha, se você tiver com 70% de problema espiritual, você lê a Bíblia toda, puxa vida, Deus me deu nada, como é que eu vou fazer? Tenho que pregar hoje? Ai, hoje é domingo, hoje é quarta-feira, o que eu faço? Senhor, vou chamar alguém para pegar no meu lugar. Deus ficou olhando assim: poxa, de gente, Apocalipse não tem nada.
Realmente você não tem nada, não. Sabe por quê? Porque a letra mata. Mas é o meu espírito que vivifica. Eu quero falar para você, daqui para quem está na internet, faça devocional. Louvor, oração e palavra. É um culto racional a Deus. Antes de trabalhar, leia uma palavra, ore ao Senhor, cante um louvor, então escute um louvor, faz alguma coisa. Não dá para sair para a guerra sem fazer nada. Tem que se vestir das armaduras de Deus, porque a guerra é complicada. A obra não é fácil. Todo dia o inimigo quer dizer que você não vai conseguir. Todo dia o inimigo quer dizer que... Quer dizer não, ele diz que você não é capaz, que você não é suficiente. Mas se você estiver bem com Deus, você vai ouvir a voz de Deus. Vamos ficar de pé nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aproveita nesta noite, se você estiver preso ou presa a alguma coisa, se liberte em nome de Jesus. Seja o que for, seja um bem material, seja algum aparelho, alguma coisa da sua casa, qualquer coisa que você tenha se apegado e que esteja te prejudicando, o Senhor vai agora te libertar em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Seja qualquer área. De repente, até o celular, a pessoa é presa, né? Tem um tal de rios aí, que não é fácil não, você vai olhando, a pessoa é presa nisso, o dia todo vendo rios. Instagram, Facebook. Redes sociais é importante? Mas temos que ter domínio. As coisas que vêm por celular, que sua carne chega crente, querendo ver, passa direto. Isso acontece com o homem e acontece com a mulher também. Nós somos carne, passa direto porque é cilada. Mas estou entendendo, diga amém. Eu quero nesta noite profetizar que nós estamos libertos de todo sofisma, tudo aquilo que vem nos atrapalhando na obra de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento ao teu povo e me apresento também. E te peço que o Senhor venha, Senhor, nos libertar de todo mal. Venha nos blindar de todo mal, em nome de Jesus. Que nós sejamos canais de bênção em tuas mãos. Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, romper em fé, experimentar de ti, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de ti, em nome de Jesus. Levante suas mãos para a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o amor do Pai, a comunhão do Filho e as doces e infinitas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sempre conosco. Não só hoje, mas para todos sempre, todos digam amém. Aplauda o Senhor Jesus, está encerrado para a glória de Deus.